É conhecido como uma
E tem lugar que eles construíram escadas. E quando você sobe as escadas, você tem uma dor na canela, uma doença chamada canelite, quando a pessoa tem que subir muito. E nós percorremos um pedaço da muralha, não foi nem um centésimo. A muralha, irmão, foi construída pelo imperador Qin Shi Huang, cara, bonito, irmão. O primeiro imperador da China. E ela tem 21.196 quilômetros de comprimento. Ela tem mais ou menos 8 metros de altura e aproximadamente 4 metros de largura. Imagina, irmãos, um muro de 4 metros de largura. Aí, se a gente tiver essas imagens, você vai ver que tem algumas casinhas, algumas guaritas em cima dessa muralha. No tempo do frio, no tempo da neve, a turma entrava lá, os guardas entravam lá, ficava vigiando se o mongol ia invadir o território deles. Outra coisa interessante, irmãos, é que essa construção começou em 220 a.C. e terminou em 1878 com a dinastia Qing. Uma curiosidade é que para você percorrer ela caminhando, sem parar, você levaria 177.016 dias. Você faz ideia do que é isso daí, irmão? Você caminhar 24 horas por dia e levar todo esse tempo. Sabe quantos anos dá esses dias? Aproximadamente 485 anos. Aproximadamente umas 7 gerações da sua família caminharia pela muralha para chegar até o fim. Daí, irmãos, outra curiosidade. Ela também é conhecida como Dragão de Pedra. Ela é o maior cemitério do mundo, sabe por quê? Porque morreu cerca de 1 milhão de pessoas na construção dela. À medida que as pessoas vêm construindo, será que acontece acidente móvel? Acontece acidente móvel? Um chinês caía da muralha, algum derrubava uma pedra na cabeça do outro, alguns morriam de frio, porque na China é muito frio, alguns morriam por má alimentação. Então a muralha da China é o maior cemitério do mundo. Daí, irmãos, eu fui pesquisando a respeito da muralha de Jericó. Essa muralha de Jericó, ela seria a primeira barreira que o povo de Israel teria que atravessar para conquistar a sua bênção. Deus chamou o povo, prometeu uma terra, Moisés morreu, Josué assumiu a liderança, porque Deus o nomeou, atravessaram o Jordão, chegaram em Gilgal, fizeram um arraial em Gilgal, o povo estava acampado em Gilgal, e Deus ele fala assim para Josué: olha, Josué, eu já dei essa terra para vocês, eu já entreguei esse povo na mão de vocês. Sem atravessar, irmão, Jericó, não tem terra prometida, louvado seja Deus. Jericó, irmão, o comprimento da muralha era aproximadamente 4 quilômetros de muro, cerca de 12 metros de altura e aproximadamente 8 metros e meio de largura, irmãos. A largura da muralha, ela era tão larga que a casa de Raab estava em cima da muralha. As pessoas se sentiam seguras sobre a muralha e para dentro da muralha. Jericó estava rigorosamente vigiada, fechada, por causa do povo de Deus. A fama do povo de Deus tinha chegado até eles. As histórias, louvado seja Deus, tinham chegado até aquele povo. O Deus que acabou com os egípcios, um Deus que exterminou o exército dos egípcios, um Deus
que sustentou um povo durante 40 anos no deserto. Um Deus que abriu o Jordão no tempo da cheia, louvado a Deus, para que o seu povo atravessasse o Rio. A notícia tinha chegado a esse povo, vem aí. Esse povo está chegando aqui. E por que, irmãos, fecharam a cidade? A notícia tinha chegado. E a notícia de que 2 espias tinham chegado naquela cidade, tinham ido para vigiar aquela cidade, para ver como que era. Então fecha-se tudo. Ninguém entra, ninguém sai. E Deus fala para Josué: Josué, já entreguei essa cidade nas suas mãos. Quando Deus, irmãos, ele fala: eu entreguei na sua mão, levante-se quem quiser. Já está decretado. Mas, irmãos, é de qualquer jeito. Eu estava aqui, irmãos. Eu estava pesquisando. Eu estava olhando aqui. E Deus me dava algumas coisas. Quais as características para esse povo conquistar a terra? Era impossível, irmão. Quando você olha para um inimigo que está muito bem protegido, você não tem como alcançá-lo. A gente tem que ter fé. A primeira coisa que eu vejo, irmão, é perseverança. Perseverança, meus irmãos, é persistência, constância, firmeza. A gente está acostumado, irmãos, nos dias de hoje, com o imediatismo de que é isso, eu peço e logo quero receber. Na maioria das vezes, irmãos, em muitos dos casos, a nossa fé é deixada de lado, porque a gente quer para amanhã o que a gente está pedindo hoje. A gente está acostumado com uma gratificação instantânea. Estou pedindo a Deus, mas o senhor sabe que eu tenho necessidade, né? Eu estou pedindo, mas eu preciso para hoje. Sabe, irmãos, Jericó foi tomado em um dia. Deus, ele orienta Josué: você vai pegar o povo, você vai pegar o povo armado, vai passar na frente. Você vai pegar 7 sacerdotes com trombetas e chifre de carneiro, o famoso chofar, como o pastor falou. Atrás desses 7 sacerdotes vem a arca da aliança. Quantas pessoas carregam uma arca, irmãos? Quantas pessoas precisam para carregar uma arca? 4 sacerdotes levitas, não é qualquer um que carrega a arca. A arca, símbolo da presença de Deus. E ainda atrás da arca tinha uma retaguarda, um povo que vinha atrás. Essa foi a ordenança de Deus. A ordenança de Deus: vocês no primeiro dia, vocês dão uma volta por Jericó. No segundo dia, vocês repitam isso. Quem aqui já foi católico? Tem gente que já foi católico? O pastor não, o pastor falou que já nasceu em berço evangélico. Os irmãos lembram? Quando a gente era criança, os nossos pais falavam que nós íamos numa procissão. Lembra disso, irmão Marquinhos? Saía da porta da igreja, ia na frente o padre, os auxiliares, depois ia aquela comitiva atrás. Aqui o mais importante de tudo era a arca da aliança, que era a presença de Deus, o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. Vocês vão fazer isso 6 vezes. Vocês vão percorrer essa distância de 4 quilômetros durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão percorrer esse mesmo trajeto 7 vezes. Importante: os sacerdotes que tocam o chofar vão tocar continuamente.
Ninguém grita. Daí eu fico imaginando, irmão. Eu fico imaginando assim, aquela turma em cima da muralha, olhava o povo rodear a cidade, dar uma volta, depois disse que tinha que voltar para o arraial, dormiam ali. No outro dia, segundo dia, faz de novo. Não liga não como eu vou falar, mas eu na minha casa, no meio dos meus amigos, eu falo desse jeito. Eles iriam olhar para o povo lá embaixo e falar, ai que tonto. Por que eles vão ficar dando volta na cidade? O que eles esperam com isso? Eles acham que eles vão passar por aqui? Dessa forma? Sabe, irmão, quando você vem para a igreja, louvado seja Deus, tem gente que olha para você e fala, ai que tonto. Ele acha que ele vai conquistar o que indo lá? Irmão, muitas das vezes você passa na porta do bar, você passa na porta de alguns lugares e fala, o que esse bobo vai fazer com essa Bíblia debaixo do braço? E toma uma cervejinha dele achando que ele está ganhando alguma coisa, mas na realidade quem está ganhando é você, irmão. Glória a Deus. Irmão, aleluia. E eles começaram a fazer aquilo que Deus tinha orientado. Primeira coisa, perseverança. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, a gente olha a dificuldade e a gente desanima. Fala isso, não é para mim, mas Deus está chamando um povo perseverante, um povo persistente, que olha para a situação, muitas pessoas vão olhar e vão falar, não é para mim, não vai dar. Não vai dar, mas Deus está chamando um povo, um povo que vai herdar a promessa. É um povo, louvado seja Deus, que o povo lá não detém, louvado seja Deus. É um povo que tem paciência para dar 7 voltas, louvado seja Deus. Não 7 dias, louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Até os mais incrédulos, nesse percurso, nesse tempo de 7 dias, eles estavam aperfeiçoando a sua fé. Outra coisa que eu aprendo, irmão, por exemplo, a Bíblia toda, ela está instruindo a ser perseverante. A pessoa que você anda, ela vai dizer se você vai vencer ou se você é um derrotado, sabia disso? Deus não é um Deus de imediatismo, eu quero para agora e Deus te atende. Deus é soberano, Deus, Ele faz como Ele quer, e você não pode, colocar Deus na parede. Exemplo, Naamã ele saiu da Síria porque ele ouviu que tinha um homem de Deus. Ele chegou lá, irmãos, ele esperava, olha o que ele esperava, eu vou chegar lá, eu sou o bambambam, eu que sou o representante do rei da Síria aqui, eu que sou o general, eu vou chegar lá para a quarta do rei. E
Vão os homens de guerra, os que tocam a trombeta, sacerdotes, a arca e a retaguarda. Disciplina. Ninguém passa na frente do outro, graças a Deus. Tem que ser disciplinado. Quando eu falo disciplina, eu quero deixar bem claro que não é o ato de correção, mas é o ato de ser organizado. O cristão ele tem que ser organizado, você não pode deixar que quando dá a sua hora de vir para o culto, que nada te atrapalha. Você tem que trabalhar da seguinte forma: eu tenho um compromisso com Deus às 7 horas. Às vezes, irmãos, você faz o seu possível e o seu impossível, mesmo assim não dá, mas você vem. Veja bem, irmãos, ser organizada, ser obediente a regras, aos superiores e a regulamentos. Eu peguei isso, irmãos, como se fosse um departamento militar. Na vida de um atleta, por exemplo, você pega um atleta, o atleta ele tem hora para. Não estou falando de um atleta do final de semana, não, irmão. Estou falando de um atleta de alto rendimento. Ele tem hora para dormir, tem hora para levantar. Você nunca vai ver um atleta de alto rendimento passar a noite na balada. Você não vai ver ele acordando ao meio-dia. Ele tem regra para comer. Uma vez eu tentei ser fitness. Irmão, não dá, não é pra gente. Tem pessoa que come de 3 em 3 horas, irmão. Tem pessoa que não toma o café da manhã, depois come uma frutinha na hora do almoço. Eu tentei, pastor, uma vez eu saí com raiva. A mulher falou que eu tinha que comer uma colher de arroz, uma de feijão, um bife do tamanho da palma da mão e alface levantada. Eu falei, meu Deus do céu. E o resto do dia eu como o quê? Sabe, irmão, um atleta de alto rendimento tem que ser disciplinado. Você sabia, irmão, que um atleta ele não pode nem se exercitar de menos e nem de mais? Se você se exercitar demais, você faz mal para o seu corpo. Eu descobri, irmão, que exercício estimulante, essas pessoas que são viciadas em correr o dia todo, elas causam mal no seu corpo. Existe regra para tudo, irmão. Daí, quando você fala de disciplina para um atleta, eu fico pensando em nós, o povo de Deus. Por que o cristão não é assim? Muitas das vezes a gente não tem hora para chegar, a gente tem um horário para sair. A gente não tem hora para orar, a gente não tem hora para ler a Bíblia. Na vida do cristão, irmão, muitas das vezes a gente deixa a desejar. E sabe qual que é a desculpa? É para Deus mesmo. Quando você não consegue fazer o mínimo para Deus, muitas das vezes a gente fala assim: Deus sabe de todas as coisas. E a gente quer ver o muralha cair desse jeito, meu irmão. Eu estava, hoje de manhã, meditando nessa palavra enquanto eu ia para o meu serviço. E para o povo ver a muralha cair, existia uma conformidade, uma ordenança de Deus. Quando a gente lê aqui no versículos 3 e 4, diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre e de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Continuando aqui um pouquinho mais, irmão. E será que, tocando longamente a trombeta de chifres e carneiro, ouvindo o voz do sonido dela, todo o povo gritará grande grita, e o muro cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual à frente de si. Irmãos, no 7º dia. O povo está lá no 2º dia, hoje
Os homens armados são os valentes, pessoas dispostas a enfrentar o inimigo, louvado seja Deus. Deus, ele precisa de pessoas dispostas a enfrentar o inimigo. Segundo, as trombetas, irmãos, eu estava pesquisando, as trombetas eram usadas em batalhas contra os inimigos. A trombeta era como um grito de guerra. Quando se tocava a trombeta, a trombeta, estava chamando o povo para enfrentar o inimigo, estava chamando o povo para enfrentar a guerra. A harpa simbolizava a presença de Deus. Irmão, você faz ideia do que é carregar a harpa? Muitas das vezes, irmão, a gente não faz ideia. A harpa da aliança está certa em base. Era um caixote de madeira de acácia, de aproximadamente 1,10 m por 66 centímetros de largura. Ela era, a acácia é uma das madeiras mais duras que existe. É uma madeira, irmãos, que dá no deserto, tem na África. É uma madeira com espinhos, com nós. Ela é difícil, irmão, de trabalhar com ela. Mas foi o que Deus escolheu para fazer essa harpa. E para esconder essa imperfeição da madeira de acácia, Deus falou assim: reveste esse caixote por dentro e por fora de ouro. Você imagina, irmão, uma madeira maciça, já é pesada, revestida de ouro por dentro e por fora. Nesta caixa, onde era a representação de Deus no meio do povo, tinha uma tampa que se chamava propiciatório. Eu não vou me alongar no propiciatório, porque o pastor falou agora recentemente a respeito. Era uma tampa na mesma extensão, no mesmo tamanho da arca, também revestida de ouro por dentro e por fora. Só para os irmãos terem uma ideia, em cima da arca tinha 2 querubins de ouro maciço. Só os 2 querubins pesavam 32 quilos. 4 sacerdotes levitas levavam ela no ombro. Essa arca não foi feita para ser carregada por animal. Quando Deus falou para Moisés: você vai fazer minha arca, você vai colocar duas argolas cada lado nessa arca. Você vai fazer um varal de madeira de acácia, você reveste tudo de ouro. Vai ser levado por 4 levitas. Você acha que era leve, claro? Você acha que era fácil carregar uma arca nas costas? E a ordenança é: a arca vai com vocês. É difícil, irmão, carregar a presença de Deus, louvado seja Deus. Não é para qualquer um, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente tem os valentes, a gente tem aqueles que chamam o povo para a guerra, mas a gente precisa daqueles, louvado seja Deus, que carregam a presença de Deus. E atrás, irmãos, vinha um povo, louvado seja Deus, um povo fiel, o povo que ouviu o chamado de Deus, o povo que estava confiando, louvado seja Deus, que aquilo ali, irmão, não era em vão, aquelas voltas não eram em vão. Confiando, irmãos, na voz de Deus, que quando Deus ordenasse, quando Josué ordenasse, grita, a muralha vinha abaixo, louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós somos acomodados. Muitas das vezes a gente é acomodado. A gente é levado pelas orações dos outros. Muitas das vezes, irmãos, a gente mesmo não ora. Eu peço meu pedido de oração, mas não mesmo não ora. Muitas das vezes, irmãos, nós esperamos que os outros façam por nós. Mas Deus falou para o seu povo: vocês querem herdar a terra prometida? Vocês têm que fazer aquilo que eu estou mandando. Glória a Deus. A muralha não
caia, irmão. Se a gente fizer as coisas de qualquer jeito, a barreira, aquilo que está te impedindo de alcançar aquilo que você precisa, não cai de qualquer forma. Tem que ter um esforço da sua parte, tem que ter obediência da sua parte. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que ser disciplinados na presença de Deus, não é de qualquer jeito. Nós estamos fazendo para o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Para a gente alcançar, irmão, aquilo que a gente está precisando, para a gente passar pela barreira que nos impede, nós temos que fazer aquilo que Deus nos manda. Eu estava semana retrasada na igreja do nosso irmão Paulinho. Eu estava falando, né, irmãos? Quando a nossa confiança está no homem, a gente entra em desespero. Muitas das vezes a gente fica preocupado: o que será de nós agora? Não é? O que será de nós agora? Mudança de governo, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai ser da gente daqui para frente. Mas a nossa esperança, irmãos, não está no Lula, não está no Bolsonaro, está no Deus vivo. Glória a Deus. A nossa esperança, irmãos, está naquele que pode, Deus, fazer todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim, para você, para o nosso Deus é possível. Aquilo que nós não podemos fazer, louvado seja Deus, Deus que pode fazer por nós. Deus, Ele pede, louvado seja Deus, perseverança e disciplina da nossa parte. A gente tem, louvado seja Deus, como se diz, né? Muitas das vezes nós fazemos coisas que jamais a gente faria para o nosso patrão, mas para Deus a gente não quer fazer. A gente obedece muitas das vezes o nosso patrão e a gente não obedece o nosso pastor. Por que para Deus merece menos? Por que Deus merece menos de nós? Eu achei muito interessante uma realidade que o pastor falava. Está chovendo, eu vou na igreja. Está frio, eu não vou na igreja. Você não está fazendo, irmão, o pastor, você está fazendo para Deus. É um tempo, louvado seja Deus, precioso em que nós nos reunimos. Não existe esse negócio de igreja em casa, irmão. Eu vou cultuar Deus em casa. Não existe esse negócio, louvado seja Deus, a gente, o apóstolo Paulo, ele falou a respeito, irmãos, de pessoas, muitas das vezes, querem espalhar o povo de Deus. Nós fomos feitos para se ajudar. Glória a Deus. Nós fomos feitos, irmãos, para nos reunirmos. Muitas das vezes, para o serviço, a gente vai, com frio, com chuva, para ficar chover, que é inverno, a gente vai. Vai para a casa de Deus, não. Aleluia. Nós quando nos reunimos na presença de Deus, irmãos, no culto, não é para me agradar, não é para agradar o pastor. O culto é para Deus, irmãos. Glória a Deus. O culto é para Deus. Quando você se reúne nessa casa de oração, você está se reunindo para adorar a Deus. É Ele que você tem que agradar a Deus. Aleluia. A gente quer as coisas de Deus, mas a gente não quer agradar a Deus. Deus falou é assim que tem que fazer, mas a gente muitas das vezes a gente é rebelde. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer como me agrada, como é melhor para mim. E se a muralha não cair, irmão? E se Deus não ser agradado em mim e você, como é que fica? E se a muralha não cair? Aí não tem promessa, não tem terra prometida, não seja Deus, tem que morrer na praia. Quero dizer para você nesta noite: existem regras, existem formas, e se Deus se agradar de nós, não existe muralha, não existe barreira, Deus, que impeça de você receber a sua bênção. Eu não sei o que você precisa, meu filho. Sinceramente, eu não sei o que você precisa. Eu sei das minhas necessidades. Eu sei o que eu preciso, irmãos. E muitas das coisas que eu preciso, muitas das
importante assim. Muitas das vezes é para agradar minha carne, muitas vezes eu fico muito bem feito. Eu não sei o que você precisa, de repente a sua necessidade é maior do que a minha. Mas existe um Deus no céu, que Ele pode resolver o seu problema. Eu não sei o que você precisa, mas tem um Deus que pode resolver o seu problema. Aleluia. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a fazer o mínimo para agradá-lo? Ou você vai fazer a sua vontade? Irmão, eu posso dizer isso porque eu já fui rebelde. Eu conheço um bocado de pessoas rebeldes. De pessoa que não está nem aí para agradar. Muitas vezes não consegue agradar nem o pastor para mais Deus. Eu já fui rebelde. E muitas das vezes a gente não está nem preocupado. Mas quando a água bate no pescoço, aí a gente corre para Deus. Quando você vê que não tem solução, que você não tem outro em que possa te socorrer, aí você corre para Deus. Ai, Paizinho, me perdoa. E muitas das vezes não é arrependimento, é remorso daquilo que a gente fez errado. Porque a gente torna, muitas das vezes, a gente torna a fazer de novo. Existe uma diferença grande entre arrependimento e remorso. Quando eu me arrependo, eu não faço mais, eu deixo de lado. O remorso eu sofro naquele momento. Eu fiz de errado, as coisas estão desandando para mim. Eu fico mal com aquilo, isso daí chama-se remorso. Quando você quer agradar a Deus, se você fez alguma coisa de errado, abandona, deixa de lado, não olha para trás. Sabe, irmãos, eu conheço um monte de pessoa cristã que se lamenta, e já estou encerrando em nome de Jesus, que se lamenta. Elas pensam assim: agora eu sou cristão, mas ela fala assim: quando eu estava no mundo, a roupa era de livro. Quando eu estava no mundo, o deles era de mar. Quando eu estava no mundo, eu comia em restaurantes chiques. Isso não é arrependimento, irmão. A gente fazia tudo isso daí, muitas das vezes, porque a gente vivia errado. A gente fazia coisa que agradava a nossa carne e desagradava a Deus. A gente não pode olhar para trás, irmãos, e ver o que a gente perdeu. A gente tem que olhar para nós e ver o que a gente ganhou. Glória a Deus. Sabe, irmão, tem um bocado de gente assim, indo a passos largos para o inferno. Eu trabalho, irmão, com pessoas, muitas das vezes eu escuto conversas. Pessoas, irmãos, que muitas das vezes estão no erro e acham que está tudo normal. Está normal, eu faço errado, mas está tudo bem. Eu estou feliz com isso, eu tenho um probleminha aqui, eu falei, mas está tudo normal. Não está normal, irmão. Não está normal, a gente está indo para o inferno, se continuar com essa prática. Você está na presença de um Deus vivo, louvado seja Deus, que Ele pode derrubar tudo aquilo que está te impedindo de conquistar aquilo que Ele te prometeu. A nossa vida, irmão, essa terra é passageira, louvado seja Deus. A gente não sabe do nosso dia de amanhã. E quando eu falo, a gente não sabe do dia de amanhã, um monte de pessoas já fizeram planos. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E não amanheceram no outro dia. Aceitar a Deus é para hoje, é para agora. Servir a Deus é para hoje, é para agora. Muitas das vezes a gente fala assim: olha, quando as coisas melhorarem, eu vou para a igreja. Quando as coisas melhorarem, eu vou servir a Deus. Quem te garante, louvado seja Deus, você vai ter essa outra oportunidade de servir a Deus?
Aleluia. É momento de se apegar com Deus, obedecer a Deus, louvado seja Deus, e queria carregar a presença dele no nosso nome, louvado seja Deus. É fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas se você quiser, louvado seja Deus, ver a muralha cair dessa forma. E não pensa que fica fácil. Já estou passando o segundo dia, né, pastor? Mas no sétimo dia, aquela caminhada de 4 quilômetros se tornariam 28 quilômetros carregando a presença de Deus, tocando a trombeta, chamando o povo para a guerra. Um povo fiel andando atrás, louvado seja Deus. Um povo guerreiro indo na frente para enfrentar o inimigo. Não fica fácil, irmão, mas a promessa da vitória é garantida. Aleluia, eu encerro aqui em nome de Jesus. Te convido a se pôr em pé. Irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar passando com o pastor da continuidade nesse trabalho. Eu quero dizer para você que não é de qualquer jeito. É muito disciplina e com perseverança. Ser cristão de verdade não é fácil, mas é a vitória garantida. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O pastor vai estar dando continuidade.